Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 5, com a jornalista Vanessa Cruz. Há um alerta de risco de ruptura de uma barragem. Várias aldeias estão a ser evacuadas na zona da Azambuja. Estamos a falar, Ricardo, da barragem da Retorta, na Torre Bela. O município avisa no Facebook que enfrenta um risco de ruptura devido às condições meteorológicas adversas. Há risco de inundações em algumas casas na zona da Azambuja. A autarquia determina a evacuação preventiva de várias localidades: Póvoa de Manique e Carvalhos, na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massussa. Nos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, concentra-se nesta altura o apoio à população em segurança, com alimentação e dormida garantidas para os deslocados. Ora, está prevista muita chuva agora, sobretudo para a noite, madrugada e manhã de sábado. Qual é o ponto de situação em relação a outras barragens, Vanessa Cruz? A barragem do Roxo, no Alentejo, está a descarregar, atingiu a cota máxima. Em Alcácer do Sal, a situação está agora um pouco mais calma. A água tem estado a recuar, disso mesmo fomos dando conta com reportagem ao longo do dia aqui na Rádio Observador. A Ministra do Ambiente diz que desde janeiro as barragens descarregaram o equivalente a mais de um ano de consumo de água dos portugueses. Maria da Graça Carvalho explica também que a proximidade entre as duas tempestades, a Leonardo e a tempestade Marta, que aí vem, dificulta a gestão. Entre o Leonardo e a Marta não temos tempo para fazer descargas. Nem tempo, nem condições, não é? Temos muito pouco tempo. Segundo as indicações, podem começar já a Marta pode chegar já hoje ao fim do dia ou amanhã de manhã. O Leonardo, tivemos aqui um par de horas de intervalo e os terrenos estão muito cheios de água e, portanto, não aguentam, temos de ter. A explicação da Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. Entretanto, a preocupação continua, obviamente, com os caudais dos rios, com o aumento da probabilidade de inundações, de cheias nas zonas ribeirinhas. Convém olhar para aquelas situações que estão a preocupar mais a proteção civil e que estão a merecer avisos, Vanessa. Sim, porque houve um ponto de situação ao meio-dia e meia, mais ou menos, por parte da proteção civil, risco elevado de galgar as margens, alguns rios, o Voga, o Águeda, o Mondego, o Tejo, o Sorraia e o Sado. Ainda assim, fora desta lista, a proteção civil está especialmente atenta também a outra bacia hidrográfica. As nossas principais preocupações, e onde estamos muito focados neste momento, tem a ver com o Rio Douro, em virtude das barragens também das barragens espanholas. O Rio Mondego, a cota da barragem da Agueira subiu significativamente e, portanto, estamos a conseguir fazer uma gestão muito fina daqueles caudais, garantindo que o dique do Rio Mondego não tem problemas de maior e, portanto, estamos com a APA a acompanhar em permanência também essa situação. Face às previsões, a Proteção Civil volta a apelar à população que adote comportamentos preventivos. Entretanto, está a aumentar o número de pessoas que estão sem eletricidade. Sim, vem aumentando de dia para dia. Já disso vínhamos dando conta ontem na tarde política. Falávamos em 89 mil clientes sem luz. Agora são mais de 90 mil, sendo que Leiria continua a ser o distrito do país onde mais pessoas estão sem energia elétrica. De acordo com a Redes, são cerca de 50 mil. Ainda em Leiria, a informação de que o hospital recebeu quase 1000 feridos com traumas desde 28 de janeiro, quando a depressão Cristina atingiu a região. E há também aqui outra informação que dá conta, Ricardo, do descontentamento da população em Pombal, uma manifestação para exigir resposta para as aldeias que estão sem luz há 10 dias. Entretanto, ficam adiadas para abril as provas de aferição do 4º, 6º e 9º anos. Deviam realizar-se este mês, mas como as tempestades atingiram várias zonas
do país, o Ministério da Educação decidiu adiar todas as provas de aferição. São hoje em dia designadas por provas de ensaio de monitorização de aprendizagens. Justifica o Ministério de Fernando Alexandre com a situação de calamidade, os danos nas infraestruturas escolares, nas comunicações e na rede elétrica, para além do grande impacto que as intempéries estão a ter na vida dos alunos, das famílias e de toda a comunidade escolar. Ficam adiadas as provas de aferição para daqui a 2 meses, em abril. O Primeiro-Ministro tem já uma estimativa sobre os prejuízos do mau tempo até agora e qual é o valor, Vanessa? Já ultrapassam mais de 4 mil milhões de euros. Luís Montenegro diz também que os pedidos de ajuda das famílias, das empresas e dos agricultores supera, por agora, 400 milhões. E temos eleições presidenciais já depois de amanhã. Aumenta o número de municípios que vão adiar a votação por uma semana. Pelo menos em algumas secções de voto. É o caso de Santarém, que acaba de tomar essa decisão. Em Ribeira de Santarém e Reguengo do Alviela, os eleitores votam não este domingo, mas no seguinte, dia 15 de fevereiro. Contamos em direto com o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos. Muito obrigada por encontrar aqui uns minutos para marcar presença neste Jornal das 5. Não há condições para realizar o ato eleitoral por causa das cheias? Muito boa tarde a todos e a todos aqueles que nos ouvem. Não, neste momento o Reguengo do Alviela está totalmente isolado. Neste momento estou aqui no terreno junto dos agentes de proteção civil. Estamos a evacuar as últimas 3 pessoas. Neste momento estão a desembarcar as últimas 2 pessoas que estavam totalmente isoladas já há cerca de 5 dias e falta-nos ainda uma pessoa para evacuar. Tanto na Ribeira de Santarém, na zona nascente da Ribeira de Santarém, o trânsito está intransitável devido às cheias, ao aumento do nível da água e que não nos garante total segurança para a montagem e preparação de todo o ato eleitoral do próximo domingo e por isso o Executivo Municipal tomou a decisão de adiar por uma semana este ato eleitoral. Sendo que as autoridades conseguem nesta altura entrar em contacto com essas aldeias que estão isoladas? Quantas pessoas é que já foram resgatadas? Neste momento, no total, foram mais de 250 pessoas. No Reguengo do Alviela, falta-nos uma pessoa a ser resgatada nas próximas horas. Estamos aqui com a Força Especial de Proteção Civil e com a Corporação de Bombeiros de Pernas a elaborar essa operação de resgate. A aldeia das Caneiras, na cidade de Santarém, já está totalmente evacuada desde ontem, ao final do dia. E na Ribeira de Santarém, na zona nascente, também temos grande parte da localidade já evacuada, sendo que nem existe alguma barreira na evacuação. Algumas pessoas que estão localizadas no primeiro e segundo andar que de momento não têm qualquer tipo de perigo, não correm qualquer tipo de perigo. E há risco de outras freguesias do município de Santarém também poderem ver a votação do próximo domingo adiada, tendo em conta esta nova tempestade que vai passar por Portugal, a depressão Marta? A previsão que nós temos é de alerta, efetivamente, o nível de precipitação irá aumentar, mas não prevemos que exista qualquer outra localidade com risco de adiamento do ato eleitoral do próximo domingo. Muito obrigada, Sr. Autarca. Emanuel Campos, vice-presidente da Câmara de Santarém. Para já, Ribeira de Santarém e Reguengo do Alviela, nestas 2 secções de voto do município, as eleições decorrem não este domingo, mas no seguinte, dia 15 de fevereiro. Também em Leiria, numa das 20 freguesias do concelho, na Bidoeira de Cima, as eleições foram adiadas por uma semana. Quanto a Alcácer do Sal, a Ruda dos Vinhos e Golgã, a decisão de adiar as eleições já tinha sido comunicada e abrange mesmo todos os 3 municípios, todas as freguesias destes municípios. Sertã e Figueira da Foz podem decidir ainda hoje se mantêm ou não a ida às urnas este domingo. No limite, os autarcas podem decidir praticamente até à hora de abertura das urnas no próximo domingo. E no próximo domingo, obviamente, há aqui também emissão especial na Rádio Observador a partir das 6 da tarde. Com Vanessa Cruz, para acompanhar a contagem dos votos, emissão especial aqui na Rádio Observador para acompanhar esta segunda volta das presidenciais 2026. E hoje é o último dia de campanha eleitoral. O Presidente da República já falou com André Ventura sobre a impossibilidade de adiar eleições em todo o país, a nível nacional.
mas ainda não conseguiu falar com António José Seguro. Pelo menos ao início da tarde ainda não tinha conseguido, Ricardo, embora já tenha tentado. Marcelo Rebelo de Sousa explica que tentou chegar à fala com o candidato apoiado pelo PS, só porque o candidato apoiado pelo Chega o abordou diretamente a Marcelo Rebelo de Sousa sobre um possível adiamento do ato eleitoral. Recebi um WhatsApp do candidato Dr. André Ventura, levantando essa questão. Falei e disse o que entretanto já me tinham perguntado e eu tinha dito em público: a mudança da lei não era possível. A Assembleia não está em condições. Nesta semana não funcionou em plenário, portanto mudar a lei. Estávamos a 2 dias de eleições. A declaração de estado de emergência também não, é um processo complexo, porque envolve, além do Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. Hoje já tentei falar com o outro candidato, o Dr. António José Seguro, que já tinha tomado posição sobre isso, mas só para dizer que falava com os dois candidatos, mas não foi possível, deve estar em atividade e não conhece o número de telefone ou tem mais coisas para tratar do que isso, mas vou ver se ainda falo com ele hoje. O Presidente da República, que ficou agradado com as garantias deixadas ontem pelo Primeiro-Ministro sobre os apoios às populações, que começam a chegar na segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Abrantes primeiro, onde fez estas declarações. Agora está no Cartacho, foi de barco visitar localidades isoladas. A propósito deste telefonema, no caso foi uma mensagem do WhatsApp que recebeu de André Ventura sobre a questão de adiar ou não as eleições. Não podem ser adiadas, como já percebemos. Entretanto, André Ventura acusou António José Seguro de mentir, diz que falou ao telefone com António José Seguro. Ora, Seguro tinha dito que não tem o número de André Ventura e que, portanto, ainda não tinham conversado, mas para o candidato apoiado pelo PS o que importa é seguir a lei eleitoral e, como já ontem a Comissão Nacional de Eleições tinha explicado, não é possível adiar em todo o país as eleições. E a Vanessa Cruz vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.